Você já se pegou pensando, não tenho mais ideias novas, parece que minha criatividade secou? Pois é, isso acontece com todo mundo, principalmente quando a vida vai ficando cheia de rotina, cheia de responsabilidades, né? E a gente sente que não tem mais espaço para inventar, para experimentar. Isso aconteceu comigo. É, e foi até por conta disso que eu decidi trazer essa temática aqui hoje para esse episódio, né? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, ainda sou uma pessoa muito criativa, normalmente sou uma das mais criativas assim do meu círculo, né? Mas eu era muito mais, né? Eu era muito mais criativa, não sei, lá para os meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu era super criativa, assim. E ao longo do tempo eu fui percebendo que essa criatividade foi diminuindo por falta de prática, por falta de realmente exercitar a mente para essa direção da criatividade, né? Da imaginação direcionada para um bom humor, com uma aplicação mais, digamos assim, imaginativa, né? Mais leve, sem nenhum, sem, sem nenhum objetivo para o trabalho, enfim, né? Mas não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu quero, mas o que eu estou querendo dizer de forma resumida, né, é que ao longo do tempo a gente vai se encaixando em algumas formas, digamos assim, né? A sociedade vai nos direcionando para alguns caminhos e a gente vai perdendo a criatividade, a nossa capacidade imaginativa, principalmente se a gente trabalha com algo que é muito mais engessado, digamos assim, né? Que não nos solicite tanto essa nossa veia artística, digamos assim, né? O nosso artista interior, a nossa é, artista que mora dentro da gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Com o passar do tempo, conforme a gente vai entrando na vida profissional, e a vida profissional tem esse papel, né, de realmente nos engessar, a gente vai perdendo essa nossa capacidade de imaginar, de sonhar, de criar coisas, né? A gente vai meio que se afastando um pouco dessa nossa criança, digamos assim. E aí eu falei, nossa, eu ainda sou criativa, mas eu queria ser tão mais criativa, eu queria voltar a ser como eu era. E eu até me preocupei, né? Me preocupo, né? Como que vai ser o processo de envelhecimento, né? Quando eu estiver mais velha, né? Já passei dos 40, passei alguns anos dos 40, mas quando eu estiver mais velha, como vai ser a minha velhice se eu não exercitar essa minha capacidade, não resgatar esse meu lado criativo, né? Que é justamente mexe com toda está totalmente relacionada com a plasticidade cerebral, né? Como que vai ser? Como é que vai ser minha velhice se eu seguir somente o caminho que todos, né, que a maioria está seguindo, que ir na onda, né? Ir na onda das tecnologias, ir na onda do conteúdo curto, daquele conteúdo superficial, na onda das conversas superficiais, né? Enfim, como que vai ser isso, né? Então isso me preocupa bastante, né? Ao ponto de eu falar, caramba, eu preciso realmente desenvolver, voltar a estimular a minha criatividade. E aí eu tracei alguns planos para mim, né? Um deles tem total relação com a leitura, com o meu processo de leitura. Então, ler é uma capacidade que a gente adquiriu, que o ser humano adquiriu, que não é algo que nasceu com a gente adquiriu a linguagem, a gente adquiriu a capacidade de ler, e isso é fantástico para o cérebro, porque quando você lê, diferente de quando você assiste alguma coisa, né, onde tem som, onde tem visão, você está lendo, somente lendo, você está despertando caminhos alternativos na cabeça, porque você está imaginando. E esse caminho da imaginação, né, os caminhos da imaginação,
é que realmente fomentam a nossa criatividade, né? E também nos geram uma corrida de um processo de curiosidade na nossa cabeça, porque conforme a gente vai lendo, a gente vai criando as historinhas na cabeça, conforme o que está sendo dito ali no livro, a gente vai também abrindo portinhas de curiosidade sobre aquele tema, sobre, e você fica imaginando, lendo sobre a casa azul da rua 35 e etc. Lendo aquele livro, você vai abrindo o mundo à parte na sua cabeça, né? Como se fosse uma Disneylândia, digamos assim. Mas aí, tudo isso que eu quero dizer é que todo ser humano, ele é criativo por natureza, né? Toda criança é criativa. Então a gente vai perdendo isso, né? E aí eu queria te provocar no sentido de para que você pensasse, e se essa criatividade ela não tivesse realmente sumido, né? Mas apenas adormecido. Por que eu falo isso? Porque isso foi algo que eu percebi nesse meu processo de resgate realmente da minha criatividade, da Evelyn jovem, da Evelyn adolescente, da Evelyn jovem. Eu consegui, eu estou no processo de resgate, né? E aí eu percebi que na realidade a criatividade ela não sumiu, ela apenas adormeceu, porque eu fui meio que me encaixando ali no que a sociedade disse que eu era para eu me encaixar, né? Fui me encaixando ali nos caminhos e nos corredores, né? De uma empresa, da vida profissional e etc. E você meio que vai perdendo, parece que vão te lapidando e você vai perdendo esse poder criativo. E aí eu estou nessa saga de resgate do meu processo criativo e percebi que ele não sumiu, ele apenas adormeceu, né? Então, o que eu também percebi é que a criatividade, ela é como se ela estivesse esperando você brincar mais com a vida, sabe? Em vez de encarar tudo tão a sério, né? Porque aí pensa aqui comigo, tenta lembrar quando foi a última vez que você se permitiu imaginar uma situação absurda, sem compromisso com a realidade, sabe? Tipo assim, e se eu acordasse amanhã com a gravidade invertida e tivesse que fazer café presa no teto da cozinha, né? É uma situação bem absurda, bem esdrúxula que eu pensei aqui, parece uma grande bobagem, mas essa bobagem abre um caminho mental totalmente diferente só pelo fato de você imaginar essa cena, algo que você foge totalmente assim do seu dia a dia, né? Ao imaginar essa cena que eu acabei de dizer, você já abre uma rota aí para super diferente na sua mente e você já começa a meio que brincar com seus pensamentos, não importa a idade que você tenha, 50, 60, 70, 40, 30, não importa a idade que você tenha, né? A gente se acostuma tanto com o óbvio, né, que desaprende a brincar com as ideias, tá? E aí quer ver outro exemplo? Assim, em vez de dizer assim, eu estou cansada, né? Você dissesse, nossa, eu sou uma vela quase apagando, né? Parece assim que é uma grande idiotice, né, gente? Mas percebe como muda o jeito de sentir, até de se expressar, né? Por exemplo, um outro exemplo, em vez de dizer assim, eu estou tão ansiosa, você dissesse, eu estou me sentindo como se estivesse carregando uma mala pesada para uma viagem que está muito longe para acontecer, que está com uma data muito longe para acontecer. Ou um outro exemplo, que às vezes algumas pessoas falam assim, né? Minhas finanças não andam, né? Você dissesse, nossa, o barco está preso no mangue. Repara só, as metáforas não só tornam a conversa mais vívida, como também revelam soluções escondidas, né? Porque quando eu digo barco preso no mangue, eu já começo a pensar, será que eu preciso de mais força para tirar esse barco que está preso no mangue? De mudar a maré, de libertar o casco, né? O problema ele ganha novas formas e novas saídas, né? Então observa como a gente aplicar a criatividade, se permitir brincar com a nossa imaginação, obviamente para um lado positivo e não levar a imaginação também para um lado ruim, né? Um lado pesado,
né, de ficar imaginando coisas da vida real que não existem, mas se você levar ele para um lado positivo, né, repara como você consegue aplicar e você consegue pensar em novas soluções e você com o tempo, ao exercitar isso continuamente, com o tempo você vai conseguir dar mais é, ter saídas melhores para problemas do seu dia a dia, sabe? Isso que eu quero dizer, né? E porque uma simples metáfora desse exercício aqui que eu acabei de fazer com vocês, uma simples metáfora pode transformar um desabafo comum em algo poético, e sem perceber você está criando, né? Você está realmente resgatando a sua criatividade, a criatividade da sua criança, do seu eu adolescente, do seu eu jovem, eu não sei qual foi a sua história, mas fazendo um paralelo com a minha, né? Porque agora imagina se todos os nossos sonhos, um exercício imaginético aqui, se todos os nossos sonhos fossem gravados e a gente pudesse assisti-los de manhã como um filme. Já pensou que divertido compartilhar isso com amigos, rir das cenas malucas e até perceber mensagens escondidas? Essas pequenas provocações são o que eu chamo de experimentos filosóficos brincalhões, sabe? Não é filosofia daquele livro grossão, né? Nem teoria difícil. É filosofia aplicada ao dia a dia. É usar perguntas simples e até bobas para abrir novos jeitos de enxergar a vida, né? E olha, não tem idade para isso, tá? Pelo contrário, a gente chega depois dos 50, né, com tanta bobagem, tanta história, que fica fácil cair na armadilha, eu já vi de tudo. Mas não, sempre dá para ver diferente, para olhar as coisas por um outro ângulo, sabe? Sempre dá para criar um novo olhar, né? Então, aqui vai o convite, sabe? Essa semana, invente para você um e se, sabe? Um e se para o seu cotidiano, né? Assim, pode ser algo simples, né? Como, por exemplo, e se eu arrumasse a cama de olhos fechados só para ver o que acontece? E se eu cozinhasse o jantar só com ingredientes que comecem com a letra P? Ou e se eu colocasse as músicas da minha playlist em ordem aleatória e deixasse o destino escolher minha trilha sonora do dia? Sabe? Anote uma metáfora para explicar como você está se sentindo hoje. Em vez de estou ansioso, né, como eu falei, pensa, nossa, eu estou me sentindo super carregando uma mala pesada, né? Então, ou ainda escreva uma frase absurda no seu caderno, né? E veja até onde ela te leva. Gente, isso não é perda de tempo, isso é dar oxigênio para a sua mente, é treinar o músculo da imaginação, é provar que mesmo depois dos 50, dos 40, dos 60, dos 70, você pode se surpreender consigo mesmo, sabe? Porque no fim, criatividade não é sobre pintar um quadro ou escrever um livro. Criatividade é a arte de viver com perguntas novas. E isso, meu amigo, minha amiga, está ao alcance de todos nós, né? E eu gostaria muito que vocês exercitassem, resgatassem a criatividade, o poder da imaginação de vocês e aplicassem no dia a dia, no cotidiano, para que vocês pudessem realmente trabalhar essa musculatura cerebral, né? Talvez começando com novas leituras, começando a ler, né? A leitura é algo tão fascinante e faz tão bem para o cérebro, porque de fato a gente precisa desde cedo pensar como a gente vai envelhecer, né? Como que a gente vai realmente amadurecer, caminhar para o nosso futuro, né? Em relação à nossa saúde física e mental, espiritual e etc. Então, a leitura é um bom começo e essa brincadeira, essa questão de ser leve, de se permitir e de brincar, ser bem-humorado, de olhar as coisas com um olhar mais engraçado, deixar que o divertidamente da nossa cabeça realmente tenha liberdade, né, de ação. Isso é muito importante. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido a minha companhia, como eu curti a sua companhia também. E ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!